Os movimentos de luta por moradia em São Paulo ficam famosos principalmente quando ocupam prédios no centro da cidade. Vamos entender melhor quem são esses movimentos. A chamada luta por moradia, começa bem antes dela se estabilizar no centro de São Paulo, que foi o meu foco. A partir dos anos 70, você já tem certos movimentos ainda nas periferias, mas no centro de São Paulo, o movimento embrionário é o ULC, Unificação das Lutas dos Cortiços, fundada em 1991, mas que começa a se iniciar sua articulação ainda nos anos 80, no final dos anos 80, congregando principalmente lutas de moradores de cortiços, do centro de São Paulo, que basicamente queriam o direito a morar no centro, o lugar que reúne a melhor infraestrutura da cidade, oferta de serviços, saúde, educação. Se houvesse hoje uma política que falasse, não, está dando uma resposta à altura do problema que é cada dia mais gritante, crescente em São Paulo, com certeza a tendência dos movimentos era a base do movimento ter uma desaceleração, uma queda, vamos dizer assim, na participação das famílias do movimento. Pelo contrário, é uma coisa crescente, está sempre em ascensão. Então, em função dessa ausência de políticas públicas para essa faixa de renda que existem os movimentos, né? Porque assim, muitas das coisas que foram se criando em termos de políticas, elas aconteceram em função da pressão popular. Está aí o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi um projeto que nós apresentamos em 1992, 12 anos para ser sancionado, foi um projeto de iniciativa dos movimentos sociais. Os movimentos populares, eles foram um ator fundamental para a elaboração de alguns dos instrumentos que a gente tem hoje em dia disponíveis para atender a população de baixa renda em áreas boas da cidade. É o caso das zonas especiais de interesse social, é o caso do próprio plano diretor do município, no qual movimentos sociais de luta por moradia tiveram uma participação decisiva. É o caso da instituição de um conselho de habitação que a gente tem, que os movimentos sociais pressionam. O poder público são um ator fundamental, sem o qual a gente não teria nada de moradia popular nas áreas centrais. E quando a gente faz as ocupações, que aí aparece o dono da propriedade sem função, né? Essa é a realidade. Mas a gente acredita que se não for a partir dessas lutas diretas, nós não vamos conseguir arrancar nada para os pobres. Todas as conquistas que eu posso relacionar para vocês, desde 1989, 80% das nossas conquistas em São Paulo foi a partir da pressão, do tensionamento dos movimentos sociais aos órgãos da administração pública para poder fazer valer a função social da propriedade. Eu moro num conjunto que construímos lá, hoje tem mais de 3 mil moradias. Se nós não tivéssemos ocupado, ela estaria lá abandonada, servindo para desova de cadáver, desmanche de carro roubado. Hoje é um conjunto que tem hoje 3 mil moradias, mas infelizmente assim, o direito está lá, ele está inerte, aí alguém tem que chegar lá e dar uma chacoalhada para ele funcionar. Se você não está lá escrito no Código Civil, está na Constituição, está nos tratados internacionais, mas se não tiver alguém que dá uma chacoalhada, aí é claro que todos os interesses vão sempre migrar para forças que não é de interesse dos mais pobres. Então, por isso que o movimento tem que ser essa ferramenta de sempre estar cutucando, sempre dando uma espetada no poder público para que as políticas não só cumpram os interesses dos mais ricos, mas também tem que chegar até os mais pobres. O poder público, ele reage a pressões de atores sociais, de movimentos sociais, ele reage também a pressões do próprio mercado imobiliário. Ele não consegue construir uma política habitacional consistente para baixa renda se não existirem recursos a fundo perdido. Então o poder público ele precisa de alguma forma ser, por um lado, pressionado para que a política habitacional de baixa renda ocorra no lugar certo da cidade e, por outro lado, a gente precisa das condições. Eu acho que atualmente a gente tem, com um plano novo do governo federal, pela primeira vez, subsídios, recursos a fundo perdido para a moradia de baixa renda. O que nós não temos, a gente não tem um plano consistente do poder público municipal de colocar a população de baixa renda nas áreas mais centrais da cidade. Então, a hipótese mais provável é que esse plano ele vai continuar com a lógica do investimento por empresas do mercado imobiliário
nas regiões mais periféricas da cidade, que são as poucas regiões onde a gente vai ter terra. E, na sua opinião, qual que é o principal problema de São Paulo no que diz respeito à moradia? A falta de terra para os pobres. Né? Que, assim, eu tive a oportunidade de ler uma entrevista do Edésio Fernandes, um urbanista, e ele fala que o maior problema em São Paulo é que, assim, que a propriedade ela não tem função social. Né? Que assim, a propriedade ela cumpre uma função somente econômica para os ricos. Então, quer dizer, enquanto não se mexer na ferida, dizer, olha, tem muitos, só em São Paulo são 400 mil domicílios abandonados. Daria para se resolver uma boa parte do problema da moradia na região central. Só no centro expandido são o centro expandido, nós temos 400 mil domicílios abandonados, que poderia se aplicar o IPTU progressivo. Muitos devedores do IPTU, nós temos exemplo para esses, o proprietário é devedor de 4 milhões. Assim, por que nós não desapropriamos o prédio? Por que nós não usamos o prédio para transformar em moradia popular? Porque você vai mexer, né, com a propriedade, né? Você vai mexer com quem dá sustentação a esse modelo econômico que nós vivemos. A cidade de São Paulo, do ponto de vista habitacional, ela sempre expressou a ordem da nossa sociedade. Isso significa, até o final do século XIX, uma ordem escravista. A gente tinha escravidão urbana aqui e, desde sempre, uma extrema desigualdade da nossa sociedade. Isso significou, a partir da segunda metade do século XIX, uma estratificação do próprio território da cidade, os mais ricos morando nos territórios mais altos, mais arejados, e os mais pobres sempre jogados para os territórios mais baixos da cidade, várzeas, inundáveis, lugares onde o uso habitacional estava misturado com outros usos não desejados da cidade, como, por exemplo, as indústrias, o gasômetro, o hospício, e o matadouro e assim por diante. São Paulo já não dispõe mais de áreas, porque todas as áreas que tinham hoje, pequenos, médio e grandes lotes, que existia na cidade de São Paulo, o que aconteceu? As construtoras foram e abocanharam tudo. Porque eles vão comprando e vai segurando para valorizar, para depois você fazer moradia para a classe média. E os movimentos, como você tem uma linha de financiamento que chega só até 50 mil reais, você não consegue. Com o preço da terra lá em cima, você não consegue comprar terra e ao mesmo tempo viabilizar o financiamento das unidades habitacionais para atender essas famílias de baixa renda. O setor imobiliário